Muito boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, munícipes aqui presentes. Quero saudar também a imprensa, as pessoas dos jornalistas Serginho, também do J. Júnior, comentar o doutor Alexandre, da Prefeitura. Seja muito bem-vindo a essa casa. A todos os munícipes, eu quero saudá-los aqui, a todos na pessoa do nosso grande amigo, o maratonista espanhol. Sejam muito bem-vindos, senhor Dilemande, Jaci, a Dulce, sejam todos muito bem-vindos, o Paulo. Cumprimentar também aos telespectadores da TV Clube, os ouvintes das rádios Clube e Rádio Princesa, e também saudar o internauta que nos acompanha em nossas transmissões. Para dar início aos nossos trabalhos, vamos solicitar da nova vereadora Racibe da Crenó que faça a nossa invocação a Deus. Senhor, no instante que iniciamos essa reunião, rogamos que Tua divina presença cubra de bênçãos e luz nossos trabalhos, para que possamos cumprir nosso dever com dignidade, considerando acima de tudo os altos interesses da comunidade em que vivemos e dar todo o nosso esforço e dedicação pela felicidade do povo de nossa terra e pela grandeza e prosperidade de nossa querida Varginha. Assim seja. Dando início aos nossos trabalhos, eu convido o nobre vereador Reginaldo de Oliveira Tristão, secretário dessa casa, para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Cumprimento aqui os munícipes na pessoa do senhor Dilermando. Sejam todos bem-vindos e também a população que nos acompanha pelos canais de rádio, televisão e internet. Vamos à leitura da ata da 8ª reunião ordinária de 2014. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, nesta cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, reuniu-se a Câmara Municipal em sua 8ª reunião ordinária deste exercício, sob a presidência do vereador Leonardo Vinciassi. À hora marcada, presentes todos os vereadores, o senhor presidente iniciou os trabalhos do dia com a invocação a Deus, feita pelo vereador Armando Fortunato Filho. A ata da reunião anterior foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Primeiro, atendendo à solicitação expressa no ofício 2/2014 do Polo UAB, Universidade Aberta do Brasil, Varginha, foram indicados o senhor Paulo César de Oliveira como representante titular e a senhora ABI Miranda como suplente para representar esta Câmara Municipal no Conselho do Polo. Proposições dos vereadores. Primeiro, Armando Fortunato Filho. Indicação 77. Melhorias na iluminação pública da Rua Rio Negro, em frente ao número 25, bairro Imaculada. Requerimento 28, aprovado por unanimidade, solicita informações sobre o Plano Municipal de Gestão de Resíduos, os resíduos hospitalares e similares e como está a coleta, a destinação e a fiscalização destes. Ambos foram encaminhados. 2. Adilson de Oliveira, B-Boy, Pé de Chumbo. Indicações 67 e 69. Reforma das instalações e aumento do número de médicos no posto de saúde da Fazenda Pinhal, zona rural do município. E de melhorias nas estradas rurais entre Varginha a Monsenhor Paulo. Ambas foram encaminhadas. 3. Carlos Ferreira da Costa Filho, Carlos Costa. Indicação 61. Realização, nesta Casa Legislativa, de audiência pública para discutir a situação dos animais soltos nas ruas de Varginha e procedimentos a serem adotados na prevenção desta situação. A mesa diretora acatou o pedido. Requerimento 23, aprovado por unanimidade, solicita informações sobre a Guarda Civil Municipal. 4. Henrique Lemes Tavares. Indicações 78 e 79. Realização de ações para coibir o excesso de velocidade na Rua Presidente Kennedy, bairro Bom Pastor, e ainda a construção de uma mesa com bancos
na Praça Prefeito José Braga Jordão, Vila Barcelona. Ambas foram encaminhadas. Projeto de Decreto Legislativo 4/2014 concede o título de cidadania honorária varginhense ao senhor Eduardo Benedito Ottoni. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. 5. Zacarias Abrão Piva. Indicações 71 e 72. Implantação de estacionamento no local onde passará a Avenida Sanitária, na direção da Rua Orminda Vasconcelos, Vila Moraes, bairro Vila Moraes. E melhorias na iluminação, incluindo a troca de lâmpadas em toda a extensão do bairro Novo Horizonte. Ambas foram encaminhadas. 6. Sérgio Kuroki Takeishi. Indicações 74 e 76. Instalação de faixa de pedestres elevada ao longo das avenidas Francisco Navarra, Major Venâncio, Benjamin Constant e Benjamin Constant. E na Avenida Boa Vista, em frente ao número 452. Ambas foram encaminhadas. 7. Jorge Direne Ribeiro. Indicação 75. Disponibilização de linha de ônibus sentido Centro-Parque São José e Parque São José Centro, após às 19 horas. Requerimento 29, aprovado por unanimidade, solicita informações sobre a retirada de professores do quadro da Prefeitura que atuavam na FUVAI. Ambos foram encaminhados. 8. Racibe de Fátima Faria, Racibe da Acrenoc. Indicação 66. Instalação de boca de lobo na Rua Paulo Silvério Ramos, próximo ao número 21, bairro Vila Flamengo. Requerimento 26, aprovado por unanimidade. Solicita informações sobre a situação dos moradores de rua do município. Ambos foram encaminhados. 9. Reginaldo de Oliveira Tristão. Indicação 65. Interligação do bairro Carvalhos ao bairro São Sebastião e ou com o bairro Alto das Figueiras. Requerimento 25. Aprovado por unanimidade. Solicita informações quanto aos problemas de escoamento de águas das chuvas existentes na rua Joel Teixeira Reis, bairro São Lucas. Ambos foram encaminhados. 10. Rogério Bernardes Bueno. Indicação 73. Solicita gratuidade do transporte coletivo urbano municipal. Seja estendida aos alunos do Cefet, seja estabelecida em lei. Requerimento 30. Aprovado por unanimidade, solicita informações sobre os aprovados no último concurso realizado pela Prefeitura Municipal, bem como a aplicação da Lei Municipal 5.784, de 4 de dezembro de 2013. Ambos foram encaminhados. 11. João Martins Ribeiro, Joãozinho Enfermeiro. Indicação 62. Instalação de placas para embarque e desembarque, exclusivos para idosos e deficientes, em frente às policlínicas da cidade. Encaminhes. 12. Adilson Marciano Rosa. Indicações 80 e 81. Realização de diversas melhorias na comunidade rural dos Tachos. E a criação e implantação de taxas de fiscalização sanitária no município. Ambas foram encaminhadas. 13. Rômulo Azevedo Ribeiro. Indicações 68 e 70. Estudos e providências para promover parceria, a fim de se realizar campanha para cadastramento de potenciais doadores de medula óssea. E a realização de serviços de manutenção, limpeza e reforma nos imóveis dos conselhos comunitários dos bairros São Francisco e Padre Vitor. Ambas foram encaminhadas.
Projeto de Lei 9/2013 institui o selo Amigo do Meio Ambiente no âmbito do município de Varginha e da outras providências. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. 14. Leonardo Vinha Ciassi. Indicações 63 e 64. Implantação de ciclovia ou ciclofaixa na alteração do trânsito nas avenidas Princesa do Sul, Francisco Navarra, Major Venâncio e Benjamin Constant. Ainda pede a limpeza de buracão na Vila Mendes. Encaminhe-se. Pareceres das comissões. As comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento apresentaram pareceres favoráveis às seguintes matérias. Primeiro, Projeto de Lei 8/2014, autoria do Executivo, autoriza o município de Varginha a receber em doação área de terreno para os fins que menciona e dá outras providências. O vereador Adilson Marciano Rosa solicitou a dispensa dos interstícios legais para que este projeto fosse incluído na ordem do dia da presente reunião para a primeira e segunda discussão e votação, com o que o plenário concordou por unanimidade. 2. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes às contas do município exercício 2011. Para a ordem do dia da próxima reunião, como matéria única, conforme parágrafo 4º do artigo 194 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O vereador Carlos Costa apresentou 29 emendas, números 1 a 19 e 21 a 30. E o vereador Rogério Bueno, uma emenda, de número 20, ao projeto de lei 69/2013. Dispõe sobre normas gerais para a realização de shows ou festas de caráter público, promovidos por entidades jurídicas ou pessoas físicas no âmbito do município de Varginha e da outras providências. Todas foram encaminhadas à Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Ordem do dia em primeira e segunda discussão e votação. Número 1. Projeto de Lei 8/2014. Autoria do Executivo. Autoriza o município de Varginha a receber em doação área de terreno para fins que menciona e dá outras providências. Aprovado por unanimidade e encaminhado ao senhor prefeito para sanção. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando outra para segunda-feira, dia 10 do mês de março do corrente ano, neste mesmo local, às 18 horas, em caráter ordinário. Para constar, eu, Reginaldo de Oliveira Tristão, secretário desta Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Colocamos em discussão a ata. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Vamos então ao expediente do dia. Prosseguindo, temos os ofícios que chegaram da Prefeitura. Ofício 17/2014. Assunto encaminha projeto de lei. Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa projeto de lei que prorroga prazo estabelecido na Lei Municipal 5.519, de 28 de dezembro de 2011. A nossa intenção é prorrogar o prazo da referida lei para que a lavratura da escritura do imóvel ora doado possa ser efetivada, vez que, apesar dos reiterados esforços dispensados no intuito de proceder à mesma, não logrou-se êxito devido a fatos supervenientes ocorridos alheios à vontade das partes. Assim, o projeto de lei ora submetido a esta Casa tem o condão de apenas efetivar doação já autorizada pela Lei Municipal 5.519
519 de 2011. Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar aos membros desta digna casa protesto de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se à Comissão de Justiça. Ofício número 20, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, a administração municipal não tem medido esforços no sentido de promover e apoiar ações voltadas à área esportiva. Nesta linha, ao longo dos anos, o município tem apoiado a realização da Copa Promoção de Ciclismo, evento que já integrou o calendário esportivo de nossa cidade e que tem recebido elogios daqueles que dele participam. Como sabido, o regime de concessão de auxílio financeiro é o meio legal para que a administração possa estimular o evento em epígrafe. Razão disso é que estamos enviando o presente projeto de lei para a devida apreciação e deliberação desta Casa, de modo a buscar autorização para a efetivação do apoio destacado. Sendo assim, aproveitamos a oportunidade para apresentar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se às comissões de Justiça, Finanças e Saúde. Ofício 24, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que altera a Lei Municipal 5.201/2010, de modo a corrigir um equívoco administrativo cometido no referido normativo legal. Conforme mensagem que institui e que justificou a edição da referida Lei Municipal 5.201/2010, a aprovação do normativo era imprescindível para reparar o dano material por ela causado, com a exclusão de 3 servidores dos seus benefícios, embora estivessem eles nas mesmas condições que justificaram a alteração do nível salarial levada a efeito na Lei Municipal 4.818 de 2008. Importante ressaltar que tanto a Procuradoria da Administração anterior, quanto a empresa que prestava serviços de assessoramento à administração naquela época, reconheceram o direito dos 3 servidores que foram excluídos dos termos da Lei Municipal 4.818/2008, em ter seus vencimentos corrigidos conforme aqueles normativos, posto que foram esquecidos pela administração no episódio. Assim, o presente projeto de lei somente vem consolidar direito que já foi reconhecido pela administração e que não comporta mais qualquer ilação de natureza administrativa ou jurídica, razão pela qual julgamos como justa a proposta de lei em questão. Sendo esta a justificativa que julgamos suficiente à instrução da proposta de lei, aproveitamos a oportunidade para prestar nossas homenagens a todos os edis. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se à Comissão de Justiça. Justiça também. Tá? Ofício 22, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que altera a Lei Municipal 5.731/2013, que dispõe sobre a atividade de transporte de pequenas cargas, denominado motofrete, e da outras providências. A iniciativa visa atender à Lei Federal 9.503 de 97,
com a redação dada pela Lei 12.009 de 2009, que estabelece que a inspeção dos veículos deverá ser realizada semestralmente, a teor do inciso 4º do artigo 139-A da citada lei. Destarte, a proposição de lei, ora ventilada, junto à Casa de Lei, tem por escopo apenas promover a adequação legal, não resistindo dúvidas quanto à sua necessidade e aprovação. Sendo esta a justificativa que julgamos suficiente à instrução da proposta de lei, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas homenagens a todos os edis, pedindo urgência na tramitação do projeto na forma do regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se à Comissão de Justiça. Justiça também. Ofício 21/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos a esta augusta Casa Legislativa projeto de lei que corrige erro material na Lei Municipal 5.796 de 2014, que autoriza a abertura de créditos especiais para fim que especifica e dá outras providências. Como se extrai da própria emenda do projeto, a iniciativa visa apenas reparar erro material ocorrido por ocasião da edição da Lei Municipal epigrafada. Percebe-se que a iniciativa não está alterando o valor do crédito aberto em favor do Programa de Implantação e Manutenção da Defesa da Mulher, junto à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social. Na linha do expressado, verifica-se que o projeto não impõe inovação em qualquer aspecto da lei aprovada por esta Casa, a Lei 5.796 de 2014. Apenas corrige erro material consignado no texto originário da lei referenciada. Diante desta justificativa, ousamos pedir a aprovação unânime ao presente projeto, solicitando que o mesmo seja imprimido ao regime de urgência de tramitação fixado na Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Câmara. Sendo assim, aproveitamos a oportunidade para apresentar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se à Comissão de Justiça. Prosseguindo, senhor presidente, temos alguns ofícios aqui que eu farei a leitura. Recebemos um ofício aqui, Marista, ofício 24/2014, ao excelentíssimo senhor Leonardo Vinciassi. Assunto: encerramento das atividades socioeducativas do Centro Marista Florescer, Varginha. Excelentíssimo senhor presidente, o Centro Marista Florescer, mantida da União Brasileira de Educação e Ensino, UBEE, que oferta desde o ano de 2004 atendimentos gratuitos por meio de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e jovens maiores de 16 anos, vem informar que, em decorrência do contexto imposto pela nova Lei de Filantropia, a Lei 12.101/2009, com as alterações promovidas nesta lei pela Lei 12.868/2013 e Decreto 7.327/2010, faz-se necessário um reordenamento quanto à aplicação dos recursos físicos e financeiros para toda a área social da UBE, União Brasileira de Educação e Ensino. Neste novo marco legal, os recursos investidos pela União Brasileira de Educação e Ensino para a manutenção do atendimento socioeducativo, ofertado gratuitamente pelo Centro Marista Florescer,
em ambiente distinto da escola formal não poderá incidir no computo da filantropia institucional. Desde o final do ano passado, a União Brasileira de Educação e Ensino tem buscado adequar-se à nova lei, voltando suas ações quase que exclusivamente para a educação por meio de concessão de bolsas sociais de estudo, integrais ou parciais. Desculpa. Em seus colégios particulares e em escolas gratuitas, a alunos que atendam aos critérios de renda per capita estabelecidos na citada lei. Neste sentido, informamos que a partir do dia 28 de fevereiro de 2014, encerraremos todo o atendimento socioeducativo realizado aos educandos na unidade social inscrita no CNPJ 17 200 684/0088-29, nominado Centro Marista Florescer. Reiteramos que o fim desta parceria, nos moldes atuais, decorre das exigências legais impostas pela nova lei de filantropia, o que não impede que, no futuro, possamos firmar novas ações conjuntas. Empenhando meus votos de elevada estima, firmo de minha maior consideração. Diretor-presidente, União Brasileira de Educação e Ensino, Wellington Mocinho de Medeiros. Cópia, algum vereador que quiser requerer, a cópia está aí. Rogério. Vereador Rogério, vereador Joãozinho, vereador Henrique. Algum vereador Armando, os que mais necessários, só solicitar da mesa. Vamos avançar. Temos agora um outro ofício da Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí, a AMBASP. Ofício circular número 3/2014. Assunto: convite. Senhor presidente e vereadores da Câmara Municipal, tendo em vista a reunião ocorrida no dia 5 de fevereiro de 2014, no plenário da Câmara Municipal de Três Corações, tendo como pauta encontrar alternativas viáveis para o setor de agricultura, em virtude da estiagem na região, a AMBASP enviou ao Ministério da Agricultura, ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Agricultura as reivindicações elencadas neste encontro. Sendo assim, nova reunião está marcada para o dia 12 de março de 2014, às 14 horas, no auditório da Câmara Municipal de Três Corações, para que os órgãos envolvidos e responsáveis por ações efetivas possam expor as possibilidades de atendimento àquelas reivindicações. Já confirmaram presença representantes da Secretaria Estadual de Fazenda, Presidência da Emater, Superintendência do Banco do Brasil, FAENG, além de prefeitos, presidentes de Câmara, vereadores, sindicatos rurais e associações microrregionais. Assim, tendo em vista a importância do tema, solicitamos a confirmação de sua presença e dos secretários envolvidos com o tema. Atenciosamente, presidente Reinaldo Vilela Paranaíba Filho. Da mesma forma, a cópia é disponível a todos os vereadores. Podem requisitá-los. Senhor presidente, temos um ofício agora do deputado federal Dimas Fabiano. Excelentíssimo senhor Leonardo Vinciassi, prezado vereador, é com imensa satisfação que comunico a Vossa Excelência que, através de meu empenho junto à Secretaria de Estado de Educação, foi liberada uma verba no valor de R$ 57.228 para obras e reformas da Escola Estadual Afonso Pena. Esta é mais uma ação do governo de Minas para a melhoria da rede física das escolas estaduais. Atenciosamente, deputado federal Dimas Fabiano. Vamos agora a um ofício do PRORIM. Prezado senhor, em 7 de março de 2014, a PRORIM Varginha e Região, associação beneficente que presta assistência aos portadores de doenças renais crônicos e trabalha na divulgação de informações sobre a prevenção da doença renal,
e a importância da doação de órgãos, com sede à Rua Álvaro Mendes, 771, ao lado do Hospital Bom Pastor, está comemorando 10 anos de existência. Muitos são os envolvidos para comemorar. São os motivos para comemorar. Recentemente, com a renda exclusiva de doações de telemarketing, contratamos um motorista que, no carro da associação, está fazendo o transporte diário dos pacientes que fazem hemodiálise e residem na cidade de Varginha. Ainda precisamos de mais um motorista para que o transporte beneficie todos os associados. Para tanto, precisamos divulgar os trabalhos da ProRim, pois cerca de 60% dos moradores de Varginha nunca ouviram falar da associação. Por esta razão, em comemoração aos 10 anos da ProRim, as conquistas como transporte e fisioterapia para associados e para realizarmos uma campanha de prevenção da doença renal, no dia em que se comemora o Dia Mundial do Rim, convidamos os vereadores de Varginha para tomarmos um café na sede da ProRim, no dia 13 de março, às 9 horas. Venham conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da realidade dos pacientes que fazem hemodiálise e vamos juntos prestar um serviço público de esclarecimentos à população sobre a prevenção da doença renal, doação de órgãos e transplante. Desde já, a diretoria agradece o apoio e a presença de todos vocês. Favor, confirmar a presença. Assina o ofício a presidente da ProRim, Adriane Ribeiro Santos Bodin. Eu acho que todos os vereadores receberam o convite, né? Mas mesmo assim ele está convidando a todos para prestigiarem lá o evento. Nós não temos mais expediente do dia. Nós tínhamos hoje uma tribuna livre agendada, mas o ocupante da tribuna nos comunicou à tarde, cancelando a tribuna livre. Parece que o problema já foi sanado, portanto ele não quis mais participar da tribuna. Portanto, não tendo tribuna livre, nós vamos então à fase dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça, vereador Sérgio Takeishi. Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, senhores da imprensa, senhores munícipes que nos assistem pela TV a cabo, caros internautas, boa noite. Eu tenho somente um parecer, senhor presidente. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Parecer sobre o projeto de lei número 54, de autoria do vereador Adilson Marciano Rosa, que dispõe sobre a denominação de logradouro público. O projeto de lei em questão visa denominar a atual Rua 1, paralela à Rua Marco Eli Xerezi, localizada no bairro da Vargem, de Rua Professora Zilda Rodrigues Moura. Após a análise da biografia que consta anexa ao referido projeto, verificamos que atende aos requisitos exigidos, motivo pelo qual relatamos parecer favorável à proposição de lei em comento, que se encontra revestida das formalidades legais e constitucionais. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Varginha, em 10 de março de 2014. Sérgio Groc Takeishi, vereador relator. De acordo, Adilson Marciano Rosa, vereador. Zacarias Abrão Piva, vereador. Para a ordem do dia da próxima reunião. Obrigado, vereador Serginho. Com a palavra do vereador doutor Adilson Rosa, na condição de relator da nossa Comissão de Justiça. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, senhor presidente, bem como a todos os componentes da mesa, todos os colegas vereadores, o plenário aí presente. Gostaria de saudar o espanhol aí, que está de volta aí, né, maratonista? E os nossos amigos da imprensa, aí, Jota e o Sérgio. E também aqueles que estão nos acompanhando aí pelas emissoras de rádio, televisão e internet. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Parecer sobre o projeto de decreto legislativo número 19 de 2013,
de autoria do vereador João Martins Ribeiro, que concede título de cidadania honorária varginhense. O projeto de decreto em referência visa conceder ao senhor Raimundo Nonato de Castro Andrade o título de cidadania honorária varginhense pelos relevantes serviços prestados à comunidade varginhense. Após a análise da biografia do homenageado, que é parte integrante do referido projeto de decreto, verificamos que a iniciativa proposta, além de ser um ato louvável, meritoriamente preenche todos os requisitos legais e formais. Portanto, relatamos parecer favorável à aprovação da proposição ora em análise, que se encontra respaldada pelas formalidades legais e constitucionais. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Varginha, em 10 de março de 2014, Adilson Marciano Rosa, vereador relator, de acordo, Sérgio Kuroki Takeishi, vereador, e Zacarias Abrão Piva, vereador. Para a ordem do dia da próxima reunião. Bom, nós não temos mais pareceres. O nobre colega, o vereador Pastor Fausto, parece um requerimento de voto de pesar. A quem passa a palavra, então, nesse momento. Senhor presidente, boa noite, muito obrigado. Demais membros da mesa, nosso assessor jurídico, funcionários da casa, nobres edis, população presente aqui hoje à noite, imprensa, pessoal que nos acompanha pelas emissoras de rádio, pela televisão, pela internet, uma boa noite a todos. É um voto de pesar, senhor presidente. Requerimento número 31 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Varginha, os vereadores que abaixo subscrevem vêm com a anuência do nobre plenário requerer de Vossa Excelência que conste na ata dos trabalhos dessa sessão voto de profundo pesar pelo falecimento de senhora Maria Tereza Pereira Silva, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2014. Maria Tereza Pereira Silva, filha de Amália Guide Bonde e José Rodrigues Pereira, nasceu na cidade de Três Pontas, dia 8 de maio de 1960. Dona Tereza, como era chamada pelos seus entes queridos, viveu alguns anos em Santana da Vargem, onde se casou com Antônio Bonde e teve 4 filhos, José Maria, José Antônio, José Milton e José Vitor. Ficou viúva ainda muito jovem, com apenas 25 anos de idade. Diante das dificuldades vividas na época, mudou-se para São Paulo, em busca de melhores condições de vida para os filhos. Sozinha, mas com muita vontade e determinação, Dona Tereza alcançou seus objetivos, dando a seus filhos uma vida digna e honrada, tornando-os grandes homens. Na grande cidade paulista, conquistou inúmeros amigos, por quem era procurada para aconselhamentos e desabafos, pois se tratava de uma pessoa de grande carisma e companheirismo. Anos depois, conheceu José Casimiro Silva, com quem se casou e teve mais 2 filhos, a Thelma Lúcia e o Marcelo Silva, e viveu durante 21 anos. Após a segunda viuvez, decidiu retornar ao sul de Minas. Residiu em Varginha por alguns anos, onde novamente adquiriu verdadeiras amizades, tornando-se uma pessoa popular e muito querida por todos. Para ampliar a convivência com as irmãs, retornou para Santana da Vargem, onde viveu seus últimos anos de vida. Em Santana da Vargem, como em todos os lugares em que viveu, Dona Tereza deixou uma saudade imensurável, pois levava muita alegria por onde passava. Com essa mesma alegria, deve ser lembrada, uma mulher de fibra que tanto lutou pelos seus, mas nunca perdeu a virtude de festejar a vida e fazer de cada dia um grande acontecimento. Sua filosofia fica como legado. Plante suas sementes com fé e entusiasmo, que elas um dia se tornarão grandes árvores. Muitos comerão os seus frutos e repousarão em sua esplendorosa sombra. Dona Tereza faleceu aos 53 anos de idade, em 14 de fevereiro do ano corrente, deixando boas lembranças e uma imensa saudade em todos os seus familiares e amigos que fez ao longo de sua vida. Assim requer, no final da presente reunião, que seja guardado um minuto de silêncio em sinal de profundo respeito e solidariedade, e que esta homenagem em sua memória seja encaminhada à família enlutada em nome de seu filho Marcelo Silva, à Rua José Gonçalves Pereira, Vila Pinto, Rua Gonçalves Pereira, número 55, Vila Pinto, nessa cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, 10 de março de 2014, segue assinado por todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, pastor Fausto. Serão tomadas as medidas de praxe. Eu também, da mesma... Com a palavra, o vereador Rogério Bueno. Só para o senhor definir, senhor presidente, eu tenho a leitura para ser feita aqui da ata da comissão representativa do município para definição das bases do prorrogação de contrato de serviço
de água e esgoto aqui do município. Pois Então, não. aí depois o senhor definiria. Pois não, pode fazer a leitura, Pode. vereador. Eu tenho também o requerimento de Vossa Pesar, mas passa a palavra a Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente, demais membros aí da mesa, vereadores, munícipes presentes na nossa reunião, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, pelo rádio, pela televisão, pela internet. Senhor presidente, na linha do que nós já havíamos comunicado aqui, né, doutor Adilson? Na linha do que nós tínhamos comunicado anteriormente, inclusive o doutor Adilson também, nós iríamos fazer a leitura aqui das atas das reuniões da comissão especial que está discutindo aí bases para uma eventual prorrogação do contrato de concessão do serviço de água e esgoto. Então, vou fazer a leitura na íntegra da ata. Essa é a ata da nossa primeira reunião. Nós já tivemos 2 reuniões, mas essa é a ata que foi aprovada na segunda reunião, referente à primeira reunião. Comissão Portaria 11.101 de 2013, que nomeia a Comissão Especial Representativa do Município para a definição de novas bases para eventual prorrogação do contrato de concessão do serviço de água e esgoto. E Portaria 11.168 de 2014, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Portaria 11.101 de 2013, que nomeia a Comissão Especial Representativa do Município para a definição de novas bases para eventual prorrogação do contrato de concessão do serviço de água e esgoto. Obrigado, viu, Carlos Costa? É para poder abafar as conversas ou porque o som está ruim? Os dois. Eu fui citado aí, senhor? Não, doutor? não citei, não. Não, você falou, me citou, mas o psiquiatra falou que não é para você me contrariar de jeito nenhum. É? Então não vou me arriscar mais, viu? Às 14 horas do dia 19 de fevereiro de 2014, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, estiveram presentes os membros da comissão acima mencionada, sendo pelo Poder Executivo o senhor Carlos Honório Ottoni Júnior, secretário municipal de Planejamento, o senhor Joadilson Barra Ferreira, secretário municipal de Meio Ambiente, presidente da comissão especial, a servidora do município para secretariar os trabalhos da comissão, a senhora Luciana Montevec Luz, e pelo Poder Legislativo, o senhor Rogério Bernardes Bueno, vereador, Dr. Armando Fortunato Filho, vereador, e o Dr. Adilson Marciano Rosa, vereador, onde foram tratadas as questões para dar início aos trabalhos que serão feitos pela comissão especial. Registre-se a ausência do Dr. Joaquim Mariano da Silva Neto, procurador-geral do município, representante do Poder Executivo da comissão especial, que justificou sua ausência pela participação em audiência no Fórum Municipal. Iniciada a sessão com a palavra o presidente da comissão, o senhor Joadilson Barra Ferreira, que fez as devidas apresentações do pessoal, demonstrando como pretende conduzir a coordenação dos trabalhos, entendendo que a primeira providência deverá ser a criação de uma agenda dos trabalhos. Mencionou que o prazo de 60 dias estabelecido pela Portaria 11.101 de 2013 está vencendo e seria necessária uma nova portaria para prorrogá-lo. Informou das viagens a outras cidades, como Passos e Poços de Caldas, onde se realizou visitas técnicas pelo grupo de trabalho nomeado pela Portaria número 10.781 de 2013, a fim de opinar ou não para a renovação do contrato de concessão firmado com a Copasa MG, que colocará à disposição todo o material disponível, bem como relatórios das viagens, que entende ser necessária a convocação da ARSAI, bem como os SAAIs de outras cidades para uma tribuna livre na Câmara Municipal, para demonstrar com toda a transparência todo o trabalho aos vereadores e à população, que todas as atas de reuniões ficarão disponíveis via e-mail a todos os membros, que o quórum mínimo de participantes para cada reunião é de 4 pessoas, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 3º da Portaria 11.101 de 2013. Em seguida, foi dada a palavra aos demais membros, manifestando o Dr. Adilson Marciano Rosa, vereador, nos seguintes termos: que participou de várias reuniões e que o objetivo é fazer estudos que deveria ser utilizado a mesma metodologia da SEI, Comissão Especial de Investigação, nesta comissão, que deverá receber todas as cópias de todos os documentos que entende ser necessário um relator para a comissão, que o prazo para finalização dos trabalhos deverá ser de 3 meses, podendo ser prorrogados por mais 3 meses, que deverá ser iniciado a pasta de documentos com o contrato da Copasa e o município de Varginha, que gostaria de ter acesso ao contrato de renovação realizado entre a Copasa e a Prefeitura de Belo Horizonte,
que toda reunião da comissão deverá ser aberta com leitura da ata anterior. Só uma observação aqui, senhor presidente, e aos demais vereadores, aos munícipes, a quem nos ouve também, é que é o relato da reunião, é a ata da reunião. Isso não quer dizer que as ponderações do doutor Adilson, que eventualmente são citadas, ou do doutor Armando, ou minha, ou do João Adilson, são as regras que estabelecem a condução do trabalho. Só para poder deixar isso claro, porque senão, de repente, pode pegar uma fala isolada aqui sem contextualizar, e aí não é daquela forma que a comissão vai trabalhar. Pelo vereador Dr. Armando Fortunato Filho, foi dito que a comissão deverá trabalhar com a maior isenção possível, com o único objetivo de se defender o interesse público, que deverá ser feita a melhor negociação para a cidade, com o melhor preço e melhor oferta, que a comissão deverá trabalhar unida, não devendo se dividir, que entende não ser necessário um relator para a comissão, que deverá ter um servidor da Câmara Municipal para assessorar os vereadores, que a ata, após ser redigida, deverá ser enviada para o e-mail de todos os membros antes de ser assinada. Pelo vereador Sr. Rogério Bernardes Bueno, foi dito que deverá ter uma periodicidade de reuniões, que todo o material deverá ser disponibilizado a todos os membros, que deverá ser juntado em um processo a lei que autoriza a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotos, a Copasa, e suas alterações, a notificação extrajudicial do prefeito à Copasa denunciando o contrato, cópia dos relatórios das viagens aos SAAIs, ARSAI e o relatório da ARSAI feitos pelos membros do Poder Executivo, cópia das portarias de nomeação da Comissão Especial, cópia do relatório da Reis e Reis, que deverá ser juntado, um contrato firmado entre a Copasa e um município do Porto de Varginha. Pelo secretário municipal de Planejamento, Sr. Carlos Honório Ottoni Júnior, foi dito que a comissão deverá ter uma relação com a imprensa para demonstrar a transparência dos trabalhos. Finalizando a reunião, ficou acertado que as reuniões ordinárias serão todas as quartas-feiras, no horário das 14h30, que acontecerão no gabinete do secretário municipal de Planejamento, que a próxima reunião será no dia 26 de fevereiro de 2014, que o servidor Wadson, funcionário da Câmara Municipal, deverá participar das próximas reuniões, que as atas ficarão disponibilizadas via e-mail de todos os membros, que serão disponibilizados todos os materiais para todos os membros da comissão, que deverá ser concedido um novo prazo para a prorrogação dos trabalhos da comissão especial através de uma nova portaria. Nada mais havendo a acrescentar, lavrou-se a presente ata, que lida aprovada e é assinada por todos os membros presentes. João Adilson Barra Ferreira, Carlos Honório Ottoni Júnior, Dr. Adilson Marciano Rosa, Dr. Armando Fortunato Filho, Rogério Bernardes Bueno e Luciano Montevec Luz. Essa é a ata, senhor presidente. E eu vou, senhor presidente, entregar em mãos para Vossa Senhoria, que faça cópia e depois também, eu não sei, a possibilidade de deixar arquivado ou anexada a ata da nossa reunião de hoje. Constará na reunião de hoje, passarei cópia a todos os senhores vereadores e esse documento fica arquivado na Câmara para nos anais da nossa casa. Eu tenho também um requerimento de voto de pesar, gostaria então de passar a presidência ao novo vereador, doutor Armando Fortunato Filho, para que eu possa fazer a leitura do requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao nobre vereador Leonardo Vinha Ciassi, para que também faça a leitura de um voto de pesar. Requerimento de número 32 de 2014. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Varginha. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm com a anuência do nobre plenário requerer de Vossa Excelência que conste na ata dos trabalhos desta sessão voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Augusta Maria Ferreira Silva, ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2014. Justificativa. Augusta Maria Ferreira Silva era natural de Varginha, tendo nascido em 13 de janeiro de 1945. Viveu com Nelson Francisco Viveira, com quem teve 3 filhos, Nelson, Mateus e Tassiana, também 2 noras, Elisane e Anelisa, e 2 netos, Carolina e Guilherme. Pessoa de extremo caráter, alegre, ativa e humana, excelente mãe de família, exemplar companheira, que dedicou sua vida à família com muito amor, zelando pela proteção e bem-estar de seus entes queridos. De família tradicional, exerceu grande liderança no setor agropecuário, atuou também no ramo farmacêutico e finalmente exercia atividades no setor de panificação. Exerceu trabalho voluntário na farmácia do hospital e no Vida Viva, sempre com muita dedicação, comprometimento e espírito solidário. Faleceu no dia 20 de fevereiro do corrente ano, aos 69 anos de idade,
deixando familiares e vários amigos que conquistou ao longo da vida. Com seu falecimento, fica uma grande lacuna e saudade, mas sobretudo exemplo de vida a ser seguido por seus familiares e todos aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar de sua companhia. Diante dos fatos acima relatados, é que se apresenta esse voto de pesar, requerendo ainda que no final da presente reunião seja guardado um minuto de silêncio em sinal de respeito e solidariedade cristã e que essa homenagem em sua memória seja encaminhada à família enlutada em nome de sua filha, doutora Tassiana Vireia Nária, a Rua Ferreira Campos, número 19, Campos Elíseos, nessa cidade. Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 10 de março de 2014, vereador propositor Leonardo Vinciassi, e assinam também todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Que seja tomado, então, as medidas de praxe em relação à senhora Augusta Maria Ferreira Silva e também que seja feito um minuto de silêncio ao final desta sessão. Retorno à presidência ao nobre vereador Leonardo Vinciassi. Encerradas as fases dos pareceres, nós vamos então agora à ordem do dia. Hoje, como prevê o nosso artigo 183 do regimento, como tema único, temos o parecer prévio do Tribunal de Contas. Peço então ao nobre secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça. Vamos à leitura então, senhores. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Parecer sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes às contas do município, exercício de 2011. O colendo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício de sua competência, nos termos das disposições constitucionais em vigor, encaminhou em 14 de dezembro de 2013 as contas do prefeito de Varginha, à época, referente ao exercício de 2011, expediente originário dos autos do processo de número 872-678, cujo conteúdo encaminha à consideração desta Igreja Casa Legislativa cópia do parecer prévio emitido, aprovando as contas do município de Varginha sob a responsabilidade do senhor Eduardo Antônio Carvalho, prefeito à época, referente ao exercício de 2011. Neste sentido, inicialmente somos compelidos à análise da matriz constitucional e estadual acerca da competência dos tribunais de contas, que, ao emitir seu parecer, opina favoravelmente pela aprovação das contas, quando não há constatação de nenhum vício causador de prejuízo e ou dano ao erário, como no caso em exame, que após regular processo administrativo de inspeção técnica, não encontrou qualquer irregularidade nas contas, tendo como ordenador de despesas o prefeito à época, o senhor Eduardo Antônio Carvalho, referente ao exercício 2011, razão pela qual foram aprovadas por unanimidade e sem nenhuma ressalva. Lado outro, quando o Tribunal de Contas constata a ocorrência de ilicitudes e ou prejuízos ao erário, além de emitir parecer opinando pela rejeição das contas, obrigatoriamente oferece representação ao Ministério Público, que atua naquela Corte de Contas, a fim de que o gestor, no caso o prefeito, seja responsabilizado civil, criminal e politicamente pelos ilícitos e prejuízos eventualmente apurados. Enfocando o caso concreto, não se discute que a Câmara Municipal, eleita pelo povo, como titular do poder fiscalizador, para em nome do povo, que a constitui, observados os comandos normativos na lei orgânica e no seu regimento interno, tem a competência exclusiva para o julgamento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, colocando-o sob o crivo do plenário, que somente por decisão contrária, com quórum qualificado de 2/3 de seus membros, poderá alterar o julgamento lançado no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, que o prefeito anualmente deve prestar, sem o que prevalecerá o parecer do Tribunal de Contas
sobre a decisão do Legislativo. Vejamos o conteúdo pertinente normatizado na Constituição Federal. Verbes. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Reverbera a Constituição Estadual. Artigo 76. O controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas ao qual compete. Inciso 1º. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado e sobre elas emitir parecer prévio, em 60 dias contadas do seu recebimento. Segundo, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores públicos do órgão de qualquer dos poderes ou de entidade da administração indireta, facultando valer-se de certificado de auditoria passado por profissional ou entidade habilitados na forma da lei e de notória idoneidade técnica. Artigo 180. A Câmara Municipal julgará as contas do prefeito mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá 365 dias de prazo contados de seu recebimento para emiti-lo na forma da lei. Parágrafo 4º. O Tribunal de Contas exercerá, em relação ao município e às entidades de sua administração indireta, as atribuições previstas no artigo 76 desta Constituição, observado o disposto no artigo 31 da Constituição da República. Com o pleno conhecimento da competência do Tribunal de Contas, passamos a analisar a análise da matéria quanto ao que dispõe a lei orgânica do município. Vejamos. Artigo 15. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 4º. Exercer como auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente a fiscalização orçamentária, operacional e patrimonial do município. Inciso 5º. Julgar as contas anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Artigo 137. O prefeito municipal encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão equivalente as contas do município até 31 de março de cada ano, que se comporão de: inciso 1º, demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras da administração direta e indireta, inclusive dos fundos especiais e das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da administração direta, com os dos fundos especiais, das fundações e das autarquias, instituídos e mantidos pelo poder público municipal. Inciso 3º. Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas das empresas municipais. Inciso 4º. Notas explicativas às demonstrações de que trata este artigo. Inciso 5º.
relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no exercício demonstrado. Assim, atentos aos dispositivos legais que regulamentam e normatizam a matéria, imperioso destacar que na sistemática jurídico-constitucional atualmente vigente no Brasil em relação à forma de controlar e fiscalizar os atos da administração pública, ganha realce o controle externo exercido pela Corte de Contas, que abrange os aspectos administrativo, orçamentário, patrimonial e financeiro, buscando-se com isso fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, com o auxílio fundamental e preponderante do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas. Da exata compreensão da extensão, do alcance deste imprescindível instituto do direito administrativo nos planos fático, jurídico e político, por parte dos sujeitos envolvidos, depende o atingimento da plena justiça nos processos administrativos de apreciação das contas dos poderes executivos nas 3 esferas de poder. Assim, especificamente, voltado às contas dos prefeitos, observa-se que o caput do artigo 31 da Carta Magna estabelece que a fiscalização dos municípios será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante o controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma da lei. E mais, o parágrafo 1º do aludido artigo determina que o indigitado controle externo a cargo do Poder Legislativo será exercido com o auxílio dos tribunais de contas, dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Da mesma forma, no que se refere aos territórios, encontramos a aludida competência atribuída ao Tribunal de Contas da União, consoante o disposto no artigo 33, parágrafo 2º da Constituição Federal. Portanto, da leitura acurada desses dispositivos, pode-se concluir que a competência pela emissão de parecer prévio tem natureza constitucional. Disso resulta a percepção do alto grau de importância que o Estado decidiu conferir ao controle dos atos de gestão pública dos chefes dos poderes executivos, agentes políticos diretamente vinculados com o interesse público e em uma análise com o bem comum. Não houvesse estreita ligação entre as ações do chefe do Poder Executivo, das quais resultam despesas com o interesse público, possivelmente o parecer prévio não teria recebido destaque constitucional. Uma vez verificados os fundamentos constitucionais e legais que estabelecem a competência dos tribunais de contas para emitir o parecer prévio, cabe abordar os sujeitos que estão atrelados ao objeto da matéria em tela. Como em toda relação jurídica, pode-se dizer que o parecer prévio possui 2 tipos de sujeitos: aquele que se situa no polo que age, que produz a sugestão opinativa acerca das contas do gestor responsável pelo Poder Executivo, chamado, a partir deste instante, de ativo, e aquele que sofre os efeitos do parecer prévio, denominado doravante de passivo. No que toca o sujeito ativo, assim denominado, aquele que tem o dever da elaboração do parecer, no caso, o colegiado do Tribunal de Contas, regimentalmente designado à feitura do dito documento, a abordagem deste tema é necessária na medida em que o órgão responsável pela emissão do parecer prévio tem a importante responsabilidade de verificar se o caso concreto sob exame se molda às hipóteses legais de emissão de opinião pela aprovação ou não das ditas contas. Com efeito,
Tal atribuição merece destaque porque da referida conclusão opinativa repercutirão seríssimas consequências incidentes ao outro sujeito do parecer prévio, o passivo. O sujeito passivo do parecer prévio é aquele que sofrerá os efeitos jurídicos e políticos da sugestão opinativa do Tribunal de Contas. Merece igualdade de tratamento com o sujeito ativo no presente ensaio, porque, afinal, é o destinatário último do parecer, sendo quem, portanto, sofrerá os efeitos dele decorrentes. Desta forma, importa conhecê-lo para fins de alertá-lo quanto à necessidade de pautar sua conduta com base na correta gestão das verbas públicas posta à sua disposição, bem como conseguir a aprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas, órgão responsável pela fiscalização orçamentária, contábil, financeira e operacional. Portanto, conforme parecer jurídico 303/2014, emitido pela assessoria jurídica desta Casa, joeiradas estas considerações, o parecer prévio do Tribunal de Contas, constante da prestação de contas, deve ser analisado pelo Legislativo com o julgamento das contas, prosseguindo até seus ulteriores termos, na forma da Lei Complementar 102/2008, por estar em consonância com o procedimento legal que norteia a matéria em cotejo. Das razões ora produzidas em consonância com o parecer. Com o parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aprovado, esperamos que seja acolhido pelo o presente parecer para julgar aprovadas as contas do prefeito de Varginha, à época, o senhor Eduardo Antônio Carvalho, referente ao exercício de 2011. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Varginha, em 26 de fevereiro de 2014. Vereador relator, Adilson Marciano Rosa. De acordo, vereadores Sérgio Kuroki Takeishi e vereador Zacarias Abrão Piva. Bom, portanto, o parecer da Comissão de Justiça já foi lido. Eu coloco, então, em única discussão. Em única discussão. Em única votação nominal. Vamos à votação. Vereador Leonardo Vinha Ciassi. Voto sim. Vereador Armando Fortunato Filho. Sim. Vereador Adilson de Oliveira. Sim. Vereador Reginaldo de Oliveira Tristão. Sim. Vereador Adilson Marciano Rosa. Sim. Vereador Carlos Ferreira da Costa Filho. Sim. Vereador Pastor Fausto da Silva França. Sim. Vereador Henrique Lemes Tavares. Sim. Vereador João Martins Ribeiro. Sim. Vereador Jorge Luiz Direne Ribeiro. Sim. Vereadora Racibe de Fátima Faria. Sim. Vereador Rogério Bernardes Bueno. Sim. Vereador Rômulo Azevedo Ribeiro. Sim. Vereador Sérgio Kuroki Takeishi. Sim. E vereador Zacarias Abrão Piva. Sim. Tendo em vista o resultado dessa votação, fica também, de acordo com o artigo 195, parágrafo 1 do Regimento Interno, aprovado o decreto, então, que será publicado posteriormente e cópia para toda a imprensa. Nós não temos mais ordem do dia. Eu vou, então, declarar a ordem do dia da próxima sessão. Temos apenas 2 projetos. Projeto de decreto de número 19/2013, concede título de cidadania honorária varginhense ao senhor Raimundo Noná de Castro Andrade. Projeto de lei de número 54/2013, que dispõe sobre denominação logradora público, Rua Professora Zilda Rodrigues de Moura. Explicações pessoais, com a vereadora Racibe.
palavra é de Vossa Excelência, vereadora Hassib. Ah, sim. Pois não. Então, senhor presidente, eu estive presente sábado no SESC Senat, né, na confraternização lá do Dia Internacional da Mulher, realizado pelo CRAS, né, que é o nosso Centro de Referência e Assistência Social do município. Foi uma belíssima confraternização, né, houve aulas de dança, maquiagem, medição de pressão. Tivemos lá a presença do vice-prefeito, né, Verde Lúcio Melo, mas também o secretário, né, da Assistência Social, o Manuel. E foi realmente muito bem feito o trabalho de vocês. Deixo aqui meus parabéns, né, e obrigada novamente, né, pelo convite de estar participando dessa belíssima confraternização que ainda em tempo, né, quero estar passando também para todas as mulheres aí, né, esse dia tão especial que foi agora esse sábado, dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional das Mulheres aí. Uma boa noite a todos. Opa, obrigado, vereadora Hassib, e parabéns. A palavra no vereador doutor Adilson Rosa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de comentar duas contradições que a gente observa e confirma a teoria do caos aqui, que eu, desde o meu primeiro dia aqui, tenho defendido que às vezes é no caos que se encontra a ordem, né? Um exemplo, continuando a fala do vereador Rômulo, da última vez que ele comentou sobre o trânsito, eu vou pegar um gancho naquela sua fala, Rômulo, quando você elogiava aqueles que estão fazendo os trabalhos, mas, por outro lado, também é ver o comportamento que, por exemplo, mesmo sem sinalização vertical, horizontal, os semáforos reduzidos, não tem as ilhas, e os motoristas se comportando muito bem, obrigado. Não tem buzinaço, as pessoas, os pedestres estão mais corteses, estão mais educados, e os motoristas também, assim, têm dado um comportamento exemplar, e demonstrando muitas vezes que é no caos, nessas transições, é que às vezes nós encontramos a ordem. É preciso, para fazer uma omelete, às vezes você tem que quebrar os ovos. E isso é uma coisa que se comprova, e existem trabalhos científicos mostrando isso. Às vezes, quando você tira aquele semáforo, os carros passam a se comportar melhor e o trânsito, às vezes, flui muitas vezes melhor do que quando estava... às vezes, você não viu quantas vezes aqueles guardinha que fica no trânsito lá e atrapalha para burro, né? E é isso que acontece, às vezes, no caos. E, por contradição, é aqui na estação ferroviária, na Fundação Cultural, que foi pintado tudo, né? Foi feito um trabalho, está sendo feito um trabalho de restauração lá, e com grande dificuldade foram apagadas aquelas pichações, foi gasto contínuo, e nós tivemos um ato de vandalismo lá, cada pedra que foi jogada para quebrar os vidros lá da Fundação Cultural, é uma contradição, né? Como é que o ser humano ele consegue comportar dessa maneira, né? E destruindo um bem que é dele mesmo, né? Ele mesmo que paga por aquilo dali e ele próprio está destruindo. Então, eu acredito que nós devemos aprender com os bons exemplos e com os maus exemplos também, para que nós não façamos daquela maneira, né? E a tendência sempre do ser humano é botar a culpa nos outros, né? A tendência sempre é aquilo. Mas, na verdade, nós nos vemos em espelho. Quantas e quantas coisas que nós fazemos nas nossas vidas, às vezes nesse sentido que a gente poder, nós estamos careca de saber tudo aquilo que a gente tem que fazer e muitas vezes não fazemos. São algumas reflexões, senhor presidente, que dentro do meu tempo eu gostaria de fazer e deixar também para que todos possam refletir aí como nós podemos aplicar o caos mesmo, a organização do caos na nossa própria cidade, nas nossas próprias vidas, na nossa própria casa. Muito obrigado pelo tempo e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador doutor Adilson. A palavra com o vereador Carlos Costa. Senhor presidente, primeira coisa, eu gostaria de, infelizmente, né, falar sobre o fechamento, o encerramento das atividades do Café Solúvel Brasília, mais de 180 desempregados a mais em nossa cidade, o que é lamentável. E eu gostaria de, rapidamente, apresentar o ofício 24/2014, que veio da Secretaria Municipal de Governo, referente ao aeroporto, do requerimento que nós fizemos. Senhor presidente, a resposta ao requerimento 5/2014 do novo vereador Carlos Costa, conforme dados que nos foram enviados pela Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, através do senhor Rogério Evaristo, o administrador aeroportuário, seguem abaixo as perguntas e respectivas respostas. Quais foram as atitudes tomadas e como está o andamento para a transformação do aeroporto de Varginha em aeroporto internacional de cargas? As atitudes tomadas foram através de reuniões com membros da Secretaria de Aviação Civil, demonstrando a eles a importância do aeroporto de cargas para o município de Varginha e mostrando a estrutura do aeroporto Major Brigadeiro Trompovski,
quanto ao andamento para a transformação do aeroporto de Varginha para o de cargas, está sendo administrada pela Secretaria da Aviação Civil, Banco do Brasil, que está tomando as iniciativas para que as obras tenham início no segundo semestre deste ano. Já existe autorização da ANAC ou outro setor competente para essa mudança? Quanto à autorização da ANAC ou outro setor competente, toda esta legalização está sendo tratada direta pela Secretaria de Aviação Civil. Já foram realizados os projetos necessários? Os projetos estão sendo realizados pelo consórcio de 5 empresas, lideradas pela empresa espanhola Ineco, contratada pelo Banco do Brasil. Quarto, já existe verba direcionada para as obras? A verba direcionada para as obras já está depositada numa conta do Banco do Brasil para ser utilizada nas obras de modernização dos aeroportos. Se sim, quanto e para quando? Se não, o que está sendo feito para a consecução da mesma e qual a previsão de valor e data? O valor é 7 bilhões e 300 milhões. Está sendo utilizado, já que as empreiteiras estão fazendo serviço de topografia e cartografia do aeroporto. Não, eu vou dizer depois. Fora a iniciativa privada, foram feitos contatos com possíveis investidores privados? Sim. Caso não se consiga a realização dessa mudança, quais são as possibilidades de se manter o Porto Seco na cidade de Varginha? O Porto Seco já opera na cidade de Varginha há mais de 10 anos sem operação de carga aérea. O investimento está sendo realizado, é de altíssimo valor, junto com outras empresas que inviabilizam a mudança. No caso de transferência do Porto Seco para outra cidade da região, deverá haver também transferência de empresas transportadoras. Assim, qual será o impacto financeiro para a cidade de Varginha? Resposta: como não acreditamos na saída do Porto Seco de Varginha, esta questão se torna irrelevante. Nono, caso haja a perda do Aeroporto Internacional de Cargas e do Porto Seco, quais atrativos para novos investimentos industriais e comerciais de grande porte na cidade de Varginha? Como não trabalhamos com essa hipótese, porque o aeroporto já é uma realidade, o diretor-presidente do Porto Seco é uma pessoa que acredita em Varginha e investe alto no desenvolvimento tanto do aeroporto quanto da cidade, e estamos trabalhando sempre com otimismo. E, finalmente, corre o risco também de perdermos a delegacia da Polícia Federal, não tenho conhecimento. Quem mandou foi Leandro Rabelo Acaiaba de Resende. Bom, com 7 bilhões e 300 milhões, não vai fazer um aeroporto internacional, faz um intergaláctico, né? Que nem interplanetário é muita verba. Eu achei a resposta completamente absurda e agora, durante a reunião, liguei para o Rogério Evaristo, no qual o Henrique Demes me passou o telefone, e é o seguinte: esse valor é o valor total do plano feito pela Presidente da República, Brasil inteiro. Foram reuniões feitas até quarta-feira antes do Carnaval, não existe valor específico para Varginha, que foi contemplada no plano do governo federal. Mas o que acontece? Dia 20, a Ineco vai mandar os projetos e aí sim vai saber o quanto vai ser investido no aeroporto de Varginha. Extraoficialmente acredita que 12 aeroportos que devem se transformar em cargas, o valor deve estar aqui em Varginha investido de 50 milhões. Só para terminar, 12 aeroportos estão tendo esse trabalho de carga. O aeroporto de Varginha vai ter pista suficiente para descer aviões de grande porte. Agora, se vai ser regional, nacional ou internacional, depende de quem for administrar o aeroporto. É só isso que eu queria explicar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Carlos. Passo a palavra ao novo vereador Pastor Fausto. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa da vereadora Raci, parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional. Fica com ciúme não, olha. Tá? A sua pessoa também, tá bom? Eu acho que as mulheres, eu falo que Deus pensou só no homem quando criou a mulher, né? Mais ninguém. E as mulheres têm uma responsabilidade muito grande. Primeiro, que elas têm que ser virtuosas, né? Segundo, que elas têm que ser sábias. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa, Racib, né? E a tola com as próprias mãos a derruba. E também no Salmo 128 fala que a mulher tem que ser a videira, tem que ser o motivo de alegria da casa. Então as mulheres têm uma responsabilidade de manter a alegria da família, manter a alegria do lar. Então parabéns às mulheres, que Deus abençoe. E também parabenizar o prefeito no aspecto de ter liberado aqueles semáforos ali, perto do Poço Pedra Negra, porque eu passo ali todo dia para ir para o rádio, e aquilo ali estava insuportável. Estava um caos, lembrando as palavras do nobre Edil. Estava um caos. E o semáforo organizou. Eu pensava que ia ficar demorado, né? Porque são vários semáforos, mas
Eles colocaram de uma forma tão... Hein? Não, eu estou falando porque organizou. Tudo depende de um ponto de vista que a gente vê. Eu passo ali todo dia nos horários de pico. E eu tinha problema para ir para o rádio. O pessoal não respeitava, entrava na frente, né? Pessoas sendo atropeladas, eu mesmo presenciei, batidas, e eu já passei lá esses dias todos. Que é isso? Eu acho que organiza o trânsito, tudo depende. Agora, se a gente implica com o prefeito, tudo que o prefeito faz, aí a gente coloca defeito. É uma implicância natural do ser humano. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente acha que tudo que aquela pessoa faz é ruim. E a gente não pode olhar só nesse aspecto, né? Eu quero dar os parabéns porque organizou ali e estou na expectativa de que a gente pode melhorar mais ainda, é lógico, né? Mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado, viu? Obrigado, pastor Fausto. Passa a palavra ao novo vereador, doutor Armando Fortunato. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer em relação à questão da política de segurança no tráfego, eu também percebo que a questão semafórica é imprescindível no trânsito de qualquer cidade. E aqui em Varginha, na Plínio Salgado, ficou demonstrada a importância de se colocar ali aqueles semáforos que organizaram ali, que se organizou o trânsito da Plínio Salgado, Bom Pastor, Vila Pinto, aquela entrada da cidade. Então, e agora também no Santa Maria foi um sucesso. Mas o que eu queria dizer aqui, senhor presidente, também para os colegas vereadores, que em relação à questão da Copasa, que a comissão tem percebido, que o senhor prefeito, ele realmente atendeu o pedido desta Casa Legislativa, quando naquela indicação, onde, junto comigo, mais 11 vereadores solicitaram a denúncia do contrato. Então, aquela notificação que o senhor prefeito fez à Copasa, entenda-se que houve ali uma denúncia. E também atendeu um apelo popular de diversos cidadãos dessa cidade que se fizeram presentes naquele movimento em frente à administração municipal. Então, realmente, o contrato foi denunciado, estamos sem contrato atualmente, e também foi dito pelo secretário de Meio Ambiente que essa questão dos 10 anos de renovação automática, ela também é questionável, ele está verificando isso. Então, em relação à Copasa, essa comissão está buscando a melhor negociação, está estudando até a possibilidade, não foi descartada ainda, é pouco provável, mas não foi descartada também a possibilidade de ter um SAAI aqui em Varginha, né? Então, a situação é essa, não existe um contrato hoje com a Copasa em Varginha. Estou dizendo isso porque tem muita gente que em casa, às vezes, e muita gente nos pergunta para todos nós, vereadores, sobre a questão da Copasa. Em relação à questão do aeroporto, verifiquei pessoalmente também, uns 15 dias atrás, que o fato de ter um aeroporto internacional de cargas em Pouso Alegre não inviabiliza, que Varginha também tem o seu. A ANAC tem a sua função deliberativa e ela não impediu, nem vai fazer o impedimento de ter aqui em Varginha um aeroporto internacional de cargas. Existe interesse da iniciativa privada, existe o interesse público. Então, vejo também que, mesmo que tenha em Pouso Alegre, como parece que vai ter, Varginha poderá ter seu aeroporto internacional, né? E claro que o Porto Seco já está tão enraizado, com diversos empreendimentos ali já envolvidos nessa rede de negociações, que dificilmente Varginha vai perder aí o seu Porto Seco e muito menos a Polícia Federal. Então é isso, senhor presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a nossa única vereadora aqui dessa cidade, a Racibe, também foi reeleita pelo seu trabalho, principalmente nas questões do trabalho de apoio aos dependentes químicos lá na Crenoc. Parabéns pelo seu dia também, Racibe. Você que é uma mãe, que a gente sabe está sempre cuidando dos seus filhos com muito carinho. Em breve terá uma filha médica também, colega nossa, que está fazendo grande sucesso aí na universidade pública. Eu parabenizo também como mulher pela sua história de luta, viu? Parabéns, Racibe. Passa a palavra ao novo vereador Henrique Lemes. Senhor presidente, gostaria de fazer um agradecimento à CEMIG pela poda do mato alto, lá no alto da Vila Paiva, onde as pessoas circulam diariamente naquele local fazendo as suas caminhadas diárias. O local estava muito sujo, mato muito alto, e hoje eles começaram a poda lá naquele local. Agradecer também ao Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura,
pela limpeza das margens lá do buracão da Vila Mendes, em frente a Divipiso, estava muito sujo. Alguns dias atrás o pessoal foi lá, a máquina limpou. E quero dar os parabéns aos membros da comunidade de São Vicente de Paulo por se organizarem e construírem uma casa para uma senhora muito carente daquela comunidade. Realmente foi um exemplo para a cidade, essa iniciativa dos membros lá da comunidade de São Vicente de Paulo. E pedir, por último, à prefeitura que repense, né, sobre a decisão de ter fechado o pronto-socorro lá do Hospital Bom Pastor, que realmente, por onde a gente passa ali, aquela região do Corsete, do Bom Pastor, São Geraldo e mediações, o pessoal ficou muito chateado e estão reclamando bastante com o fechamento do atendimento do pronto-socorro do Hospital Bom Pastor. Quem sabe nosso prefeito tem aí uma conversa com os membros lá da diretoria da FOMUV e de repente possa repensar e o pronto-socorro do Hospital Bom Pastor possa voltar a funcionar e atender principalmente aquela população que precisa muito. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Henrique. Com a palavra, o novo vereador Zacarias Piva. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer aqui, teve presente aqui a Dr. Gustavo Martins da Silva, Dr. Antônio Belo, sobrinho. Dr. Gustavo, ele é presidente de uma comissão da OAB de nossa cidade que representa a área ruralista, os agricultores, os agronegócios de nossa cidade e nos solidarizou com a indicação que nós fizemos ao prefeito no que diz respeito à emissão de um decreto de emergência para os agricultores de nossa cidade. E estou fazendo mais uma vez um apelo a Vossa Excelência, senhor prefeito, no sentido de que realize esse decreto, faz esse decreto, publique, no sentido de que vai de encontro a muitos agricultores de nossa cidade, que esta seca é indiscutível. Várias cidades vizinhas fizeram esse decreto, e Varginha, até então, não emitiu esse decreto. É importante para os custeios, os seguros de nossos agricultores sejam revistos pelos bancos. Então, há uma classe muito sofrida, há uma classe muito em deslizes com o poder público. E entendo que a emissão desse decreto não vai quebrar a perna do município, não vai quebrar a perna de quem quer que seja, mas que, uma vez feito e realizado, servirá de grande apoio àquelas pessoas tão sofridas que amanham a nossa terra. Então, mais uma vez, requeiro a Vossa Excelência um apelo, humildemente, em nome desta casa, para que seja feito esse decreto, a exemplo de Boa Esperança, a exemplo de Três Pontas e de Coqueiral. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Zacarias. Com a palavra, o novo vereador Rômulo Azevedo. Obrigado, senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os vereadores, cumprimento também a população aqui presente, os servidores desta casa, a imprensa e aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio e pela internet. Quero aqui pegar carona na manifestação do vereador Carlos Costa e dizer que a gente tem mesmo que reforçar essa preocupação com essa possível e real transformação do nosso aeroporto em aeroporto de cargas, seja internacional ou não, porque registro aqui que tenho pesquisado demais, e Varginha, na nossa região, é a cidade que está à frente de todas as outras, independente do outro município. É uma cidade que já tem um suporte muito bom, o aeroporto de Varginha recebe muito bem, presta um grande serviço para toda a região, por que não dizer para o nosso Brasil, e acho que a gente deve seguir nesse sentido, porque com o empenho da nossa prefeitura, junto ao governo federal e estadual, continuaremos prestando o mesmo serviço de forma até melhor,
mantendo algo que já há uma experiência. Não se fala apenas com a parte pública do aeroporto, não. Existe lá dentro uma parte privada também, de empresas que prestam grandes serviços a todo o Brasil. Eu estive agora aproveitando o período de recesso aí do carnaval, esse período, e fiz algumas visitas lá e vi o aeroporto cheio de aeronaves de fora da nossa cidade e distantes da nossa região, que vem aqui para ter serviço de manutenção, serviço de apoio, até aviões da FAB, quando passam aqui pela nossa região, faz pouso em Varginha buscando, não um socorro, mas é uma questão técnica que não pude entrar nessas especialidades, que não é o meu caso, não estou preparado. Então eu, mais uma vez, até fiz aqui uma proposta, e foi acolhida pelo presidente, pela mesa diretora e por todos nós, para fazer audiência pública sobre o nosso aeroporto, nesse sentido, de que a gente levante essa bandeira, todos apoiando, porque isso só vai trazer benefício para a nossa cidade de Varginha. Então eu reitero isso. Quero aqui também comungar do Dr. Adilson para elogiar a nossa população, porque realmente o que era uma grande preocupação minha, questão de um acidente, algo desse tipo com essa mudança do trânsito, tem sido bem feito essa implantação e a população também tem feito a sua parte. Então a gente tem mesmo que elogiar para que a gente continue nesse sentido. E a gente fica triste com coisas como acontece com vandalismo, e é claro que a gente roga aí que as pessoas tenham mais consciência, porque a coisa pública é de cada um de nós, não tem um dono especificamente. Quero também aqui registrar o convite, reafirmar o convite para toda a população sobre o 2º Encontro Sul-Mineiro de Advocacia Pública, que será realizado no dia 12 e 13, essa semana, às 19 horas, na OAB Varginha. Todos estão convidados. E, por fim, eu quero aqui registrar os meus cumprimentos a todas as mulheres da nossa cidade, do nosso Brasil. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Rômulo. Passo a palavra ao vereador Adilson de Oliveira. Quero dar boa noite aos componentes da mesa, presidente, ao nome do Dr. Adilson Marciano Rosa, a todos os vereadores. No plenário, quero cumprimentar o senhor Guilhermano, Jones Delfino, Jaci, Renatinho Vinhas, Zacarias ali, a todos presentes, Eudemes, telespectadores, internautas, rádio, toda a nossa querida população vergense que acompanha nosso trabalho. Já foi citado pelo vereador Carlos Costa, da empresa Café Solúvel que fechou. É um caos em Varginha. A porcentagem, o índice de desemprego em Varginha é aproximadamente de 30% para mais. É complicado. Varginha é uma cidade de porte médio e grande e não está tendo emprego. E vão reclamar e vamos solicitar para melhorar aí, porque os empresários precisam de estrutura. Eu não sei se está tendo área para os empresários, grandes empresários, médios ou pequenos empresários. Não sei se está tendo área para eles estar instalando em Varginha, porque eles estão indo embora para outras cidades, várias outras cidades. A respeito, o índice é grande de empresa, essa é a minha palavra. E outra palavra minha, mudando de assunto, eu tive com uma moradora lá da comunidade rural do Mascatinha. Ela convocou o vereador Rogério Bueno e o Jorge. Vai ser na sexta ou no sábado ou domingo? Vai ser no domingo, vai uma reunião lá. Então seria, eu não sei se vocês quiserem a palavra para estar completando aqui, porque o assunto, né? Seria melhor estar convocando a Câmara, né? A todos os vereadores, seria melhor. Tipo assim, porque o assunto é melhores lá para a comunidade Mascatinha. Se convocar todos os vereadores é melhor, porque eu tenho interesse de estar indo lá nessa reunião. Aí peço convocação a todos os vereadores, se tiver possibilidade, e para ter deslocamento também, para estar deslocando os vereadores, estar combinando tudo certinho. E boa noite a todos, é minha palavra.
Obrigado, vereador Adilson. Passo a palavra ao novo vereador Rogério Bueno. Senhor presidente, só para complementar a informação ali do vereador Adilson Pé de Chumbo, a reunião lá no Mascatinho será no sábado, às 9 horas da manhã. Foi ter passado aqui pelo vereador Jorge. Então, acho que está aberta a participação de todos, né? Quem puder e tiver interesse em participar, para ouvir aquilo que a comunidade tem a apresentar, então a reunião está aberta a todos. Eu quero, senhor presidente, eu acho que nós temos aqui uma notícia muito desagradável para a nossa cidade, para principalmente uma área que demanda tanto cuidado, tanta atenção, que é projeto social voltado para criança e adolescente. Foi lido aí a respeito do fechamento do Centro Marista Florescer, que é um centro mantido pela instituição Marista. A justificativa toda já foi apresentada nesse ofício, que é em virtude de uma lei federal. Nós só temos a lamentar e ficar aí com uma interrogação, né? Como ficarão essas crianças lá do bairro Padre Vito e região próxima, que são hoje atendidas, ou que eram atendidas, porque, salvo engano, lá funcionou até dia 28 de fevereiro, esse mês já não tem funcionamento mais. Como ficarão essas crianças daqui para frente? O que a prefeitura acaba ficando na mão da prefeitura mesmo, porque também, depois, de uma forma ou de outra, acaba ficando na mão da prefeitura, porque se não toma medidas para dar uma ocupação para essas crianças, dar uma atenção para essas crianças, os problemas são aqui do município, vão cair aqui no município. Então, assim, o que a prefeitura vai fazer efetivamente para suprir a paralisação e o fechamento dessa unidade importantíssima, que é o Centro Marista Florescer, que fazia um grande trabalho em uma área de risco social que nós temos aqui no município, com crianças de risco social aqui no município. Então, fica aí o questionamento para a Secretaria de Promoção Social, para o prefeito municipal, de medidas urgentes, porque para suprir o fechamento tem que ser tomadas medidas urgentes. Nós, inclusive, tínhamos feito aqui na Câmara, no mandato passado, salvo engano, uma moção de aplauso pelo funcionamento do Centro Marista Florescer. Votamos nessa casa a doação de uma área para a construção de uma sede própria, que seria ali próximo onde está a UPA hoje, mas, infelizmente, somos aqui tomados por essa notícia de que não haverá mais funcionamento e aí as crianças, os jovens e adolescentes vão ficar sem o atendimento. Então, a Prefeitura precisa agir rapidamente para que essas crianças não fiquem aí sem ter uma atenção, uma assistência social. A respeito... o tempo já terminou ali, senhor presidente, mas só para concluir, assim, uma questão que eu ia tocar, a respeito do trânsito de Varginha, infelizmente, eu acho que a situação não é boa, é caótica, é ruim a situação do trânsito em Varginha. Tudo bem que essas obras aí estão em andamento, e esperamos que sejam ações que melhorem, mas só para concluir, é preciso que haja... Não tem, já esgotou o tempo do vereador e ele está falando sobre temas que já foram abordados na reunião e é antirregimental. Vereador Rogério, conclua, por gentileza. Senhor presidente, o tempo já foi esgotado. Só para concluir, senhor presidente, porque o psiquiatra, doutor Adilson, já orientou que ele não pode ser, que ele não pode ser contrariado, certo? Mas, para concluir, a situação é caótica. E os semáforos colocados, na minha opinião, lá embaixo, na Avenida dos Imigrantes, eu passo por ali... O vereador já esgotou o prazo. Vereador, eu posso concluir, doutor Adilson? Já ultrapassou o seu prazo e falou sobre o tema que já foi abordado. Ou o quadro do psiquiátrico do senhor está tão alterado assim que eu não posso nem concluir. Muita calma, senhor. Louco não pode ser contrariado. Não, porque se estiver tão agravado, é melhor só ser internado e não ficar aqui na reunião. Pode ficar tranquilo. É o seguinte, vereadores, eu acho o seguinte, todas as vezes os senhores vereadores, muitas das vezes, vão usar da palavra, muitos cumprem o tempo, outros extrapolam, muitos às vezes passam um pouco, outros às vezes não. Então a mesa fica numa situação difícil, porque às vezes é um raciocínio, uma discussão no projeto e tudo mais. Então a mesa, ela tem que ter uma decisão que todos vocês têm que compartilhar. Ou nós vamos seguir o tempo regimentalmente, eu vou interromper qualquer vereador, porque aí sim é uma decisão da casa. Porque nós não podemos ter aqui 2 pesos, 2 medidas. Uma hora é um assunto, deixa extrapolar. Outra hora, outro vereador quer manifestar de maneira, não pode. Então, nós sempre temos uma decisão única.
Então, eu quero deixar claro, vou pedir para que registre em ata que, a partir de hoje, seja qual o vereador for, que ultrapassar do tempo, a palavra será cortada. E eu apoio a decisão da mesa, senhor presidente. Obrigado, vereador. A partir de hoje, vereador Robson, eu quero que conste na mesa, inclusive existe a anuência de todos os vereadores. Bom, não existe mais vereadores inscritos, mas eu quero aqui registrar que vossas excelências estão recebendo aí hoje o balancete de receitas e despesas, também dos restos a pagar da casa, a gente atendendo uma determinação legal, todos o receberam aí, né, e isso já está sendo dado a publicidade pela qual tem que ser dado. Nós temos também aqui, também não poderia deixar de cumprimentar também as mulheres pelo seu dia, todos aqui no plenário, as pessoas da Lília, da Catiane, demais pessoas, meu parente Renatinho, sintam-se todas cumprimentadas, a todas as varginhenses, nós aqui as cumprimentamos, as mineiras e também, por que não, as brasileiras, pela posição, pelo trabalho que vocês representam em toda a sociedade nacional. Nós vamos, então, guardar um minuto de silêncio em memória das senhoras Augusta Maria Ferreira Silva e também da senhora Maria Tereza Pereira Silva. Nada mais havendo a ser tratado, ficam desde já os senhores vereadores convocados para a nossa próxima reunião, na próxima quarta-feira, neste mesmo local e horário. Tenham todos uma boa noite. Juliano, amanhã...